Boa noite a todos. Nosso trabalho é sobre equilíbrio térmico, exercício na regulação da temperatura. Não é bem um seminário, eu preferi resumir como se fosse uma aula, para ser mais fácil para entender do que chegar aqui, sair daqui com mais dúvidas do que não. Vocês podem interromper durante o trabalho, tudo bem? Faça qualquer pergunta. Vamos lá. Aqui eu coloquei os tópicos que a gente é para sair sabendo daqui hoje, que vamos aprender hoje. Explicar a termorregulação. Creio que essa é a parte da epífise do nosso trabalho, que é todo o assunto da termorregulação. Epífise. O ponto mais alto da pirâmide. Muito obrigada pela apresentação. Por nada. Explicar como o hipotálamo tem um equilíbrio térmico, como vai ser mencionado no decorrer do trabalho. Esse é o principal mecanismo da regulação. Explicar os fatores físicos que contribuem para o ganho e a perda de calor. Pronto, gente. Vai ter gráficos, vai ter tópicos especificando isso daqui. E representar graficamente a relação entre o ganho e a perda de calor. Temperatura. A temperatura, creio eu que não posso partir daqui sem falar sobre ela. Então, resumidamente, ela refere-se à frequência de movimento cinético dos átomos, como está descrito aqui em cima. Lá em cima, tecnicamente, no papel, muito cientificamente, creio que fica mais difícil de ser entendido. Aqui embaixo, um resumo dela. Termorregulação. É um termo que refere-se ao conjunto dos sistemas de regulação da temperatura corporal de alguns seres vivos. O que seria essa termorregulação? É o centro regulador hipotalâmico superior que desempenha um papel primário na manutenção do equilíbrio térmico. Então podemos dizer, confirmar que a termorregulação é um mecanismo de homeostasia, já que na presença de grandes oscilações térmicas externa e interna possibilita a manutenção da temperatura. Hipotálamo é o principal mecanismo da termorregulação. Estou falando rápido? Não. É o principal mecanismo da termorregulação. O hipotálamo contém o centro coordenador para a regulação da temperatura. Então, o hipotálamo funcionalmente é destinado a proteger o corpo do acúmulo ou da perda de calor. São dois mecanismos que ativam o sistema regulador do hipotálamo. Um são os receptores térmicos na pele e outros são as modificações da temperatura do sangue que emergem do hipotálamo. Aqui é um gráfico que mostra as características do ganho e da perda do calor. Aqui, como vocês podem ver, os dois, o aumento e a diminuição da temperatura, até a parte do efetor, elas são totalmente iguais. O hipotálamo age nessas partes e todas até aqui. Só a resposta que vai diferenciá-las. Aqui no aumento de temperatura, os receptores são os termoreceptores da pele, igual mencionado na matéria da Linar, de fisiologia, a mudança de... Seu nome? Não, você está falando do estímulo elétrico. O estímulo elétrico da pele entre o nervo e tudo. A integração é feita através do hipotálamo, como eu mencionei. Os efitores que agem são os vasos sanguíneos, glândulas sudoríparas, no aumento de temperatura, e elas têm como resposta vasodilatação e aumento de transpiração, são os principais, que permitem diminuir a temperatura. Lá na diminuição de temperatura, os mesmos receptores, termorreceptores, a integração também é a mesma feita pelo hipotálamo, são os vasos sanguíneos e músculos efitores, e resposta com vasoconstrição e contração muscular, que permite aumentar a temperatura. Aqui essas setas, elas identificam mensagem nervosa e mensagem hormonal. A amarela nervosa e hormonal e a laranja hormonal. Aqui. O que nós aprendemos hoje aqui, por enquanto? Temperatura é a oscilação dos elétrons que fazem o movimento. Aprendemos, o que mais? Termorregulação. O que é termorregulação? Quem pode tentar explicar para mim? Nossa, mas isso é o hipotálamo. O hipotálamo é o órgão que regula
O total é o principal mecanismo primário que regula a temperatura. Aprendendo que são também dois mecanismos, termorreceptores da pele e a temperatura sanguínea, que modifica a temperatura. Aprendemos a tabela de aumento e diminuição de temperatura e vamos prosseguir. Aqui é uma escala de temperatura, coloquei só para identificar. Lá no 44 graus e 42 é o limite superior da termorregulação. A média entre a faixa normal entre 36 e 37. E aqui 22 graus já tem ausência da termorregulação. Aqui são os principais mecanismos para ganho e perda de calor: processos metabólicos, atividades musculares, tremores, que são diante do frio, e oxidação dos alimentos, que são quando a gente come e produz calor. E na perda de calor são os quatro: evaporação, radiação, condução e convecção. Agora nos próximos slides a gente vai ver mais especificamente. Ganho de calor. Produção metabólica de calor através do exercício. Seja qualquer movimento completo, como por exemplo uma flexão de cotovelo, 75% é transformado em calor. Somente 25% equivale à realização da contração muscular. Como assim? Ganho de calor. 1/4 de energia para realizar o movimento e 3/4 de energia é o que é baseado, transformado em calor através do nosso corpo para realizar apenas o movimento. Então a gente produz muito calor. Ação hormonal. Glândula tireoide produz tiroxina, é uma ação de aumento de temperatura para o calor. E a glândula suprarrenal, que produz catecolaminas, que é a principal norepinefrina, que aumenta o metabolismo de lipídios. Oxidação dos alimentos, aumenta do metabolismo em virtude da refeição. Não tem dúvida que o principal é a proteína. E a radiação, que tanto no ganho de calor como na perda ela influencia, que é a troca térmica pela propagação de ondas eletromagnéticas. Tremor, que é através da reação do frio, a gente sente, a gente produz contração muscular, o que vai gerar calor. E aqui está graficamente representando o que a gente é associado ao dia a dia. Aqui, por exemplo, no ciclista, radiação que ele está emitindo ao ar, a convecção que ele está mandando. Convecção é o mais para frente vai dar específico que seria. Radiação térmica vindo do sol, a evaporação respiratória, que é uma perda de calor, fluxo sanguíneo cutâneo, que é um aumento de calor, uma característica do ganho de calor. A condução do banco ao motorista é um tipo de condução, o calor que ele está passando para o banco sentado. Radiação terminal do solo entre as rodas também é um tipo de condução. Por enquanto só isso aqui. Agora vamos entrar na perda de calor. A perda de calor é transferida por 4 mecanismos, como citado anteriormente. A condução ocorre dentro de uma substância ou entre substâncias que estão em contato físico direto, que é como se fosse uma toalha esquentada em uma pele. A condução é a transferência de calor. A radiação, que consiste em ondas eletromagnéticas viajando com uma velocidade da luz. Convecção, que somente ocorre em líquidos e gases, que consiste na transferência de calor dentro de um fluido através dos movimentos do próprio fluido. E a evaporação, que proporciona a principal defesa contra o superaquecimento. A água que evapora das passagens respiratórias e superfície da pele transfere calor continuamente para o meio ambiente. Aqui, mostrado graficamente, na medida do possível, a convecção, o próprio líquido fluido gerando calor aqui dentro, evaporação desse líquido, como especificado através de gases, a condução no toque dele na panela quente, uma transferência de calor, e a radiação vindo do calor térmico do fogo. É isso. Espero ter passado o que era do trabalho.